Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre tese e para estar assistindo esse vídeo tem que fazer parte de um dos dois perfis que eu vou apresentar. Primeiro, sabe o que é tese, não sabe como criar, nem a importância dela e muito menos onde colocar ela dentro da redação. Perfil número 2, não sabe o que é tese e muito menos o tamanho da importância dela dentro da redação. Gente, tese é uma ideia. Em um bom português, ela é uma frase que você vai criar e colocar na sua introdução. Tá? Ela vai nortear o seu texto. Então, os argumentos que você vai tirar serão em cima da sua tese, desenvolver em cima da sua tese. E, na conclusão, no caso, a sua proposta de intervenção será em cima dos seus argumentos. Em todos os meus vídeos eu falo que toda a sua redação ela tem que estar linkada. E essa estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui agora deixa isso muito claro. Primeiro vem o tema, do tema você vai criar a sua tese. Da sua tese você vai tirar os seus argumentos e desenvolver dentro do seu desenvolvimento, tá? Sem ser clichê, sem ser redundante. E dos problemas que você apresentou, dos argumentos que você apresentou, os dados estatísticos, contextos históricos, informação, você vai mostrar a sua proposta de intervenção ou a solução para os problemas que você apresentou. Se você falou do problema transporte público, você vai ter que apresentar uma solução para o problema do transporte público. Se você falou do excesso de carros, você vai ter que apresentar uma solução para o excesso de carros. Mas eu estou falando da parte de baixo. Volta para a tese. Como é que você vai criar a sua tese? Você vai fazer uma pergunta. Transforma o seu tema numa pergunta. Vamos pegar o tema de mobilidade urbana, que foi um dos temas que eu já discuti e debati aqui no canal Inteligente. Eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo para vocês. Tá? O tema que eu propus foi os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Vamos transformar isso numa pergunta. Quais os maiores desafios da mobilidade urbana no Brasil? Ou qual o principal problema da mobilidade urbana no Brasil? E vou responder essa pergunta. A resposta dessa pergunta vai ser a minha tese. Vamos lá. A forma como eu vou nortear meu texto. O transporte público não é o único problema da mobilidade urbana no Brasil. Ele vai além disso. Então, a partir dessa minha resposta, eu vou desenvolver o meu texto. Como? Se eu disse na minha tese que o problema da mobilidade urbana no Brasil não se resume ao transporte público, eu vou falar do transporte público, mas eu vou dizer, olha, o problema não é só esse, tá? Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu de repente falaria sobre o transporte público e todo o problema que ele causa, que as pessoas deixam de usar o transporte público e usam os carros, e isso traz mais carros para dentro da rua. Isso eu vou falar no meu parágrafo de desenvolvimento. No meu parágrafo seguinte, eu vou mostrar, eu disse que o problema ia além, eu vou ter que mostrar isso no meu desenvolvimento. Se você perceber, é uma forma de linkar todo o texto, eu meio que estruturei um texto inteiro aqui para vocês. E o que é que eu vou mostrar na minha conclusão? Como é que eu vou solucionar o problema do transporte público? Como é que eu vou solucionar o problema do excesso de carros? Tudo isso tem que estar linkado. Não é tão difícil assim você pensar na sua redação. Mas como a gente está falando de tese agora, a gente tem que pensar nisso. Eu vou dar uns exemplos, 2 exemplos de redação nota 1000 e vou mostrar para vocês onde é que está a tese deles. Então, por exemplo, número 1. O tema é de 2013, foi da imigração aqui no Brasil. O tema foi movimento migratório para o Brasil no século XXI. É o tema de 2012. Veja o parágrafo. Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Esse é um trecho da estudante Gabriele Araújo Atier, Uberlândia, Minas Gerais. Uma redação nota 1000. Eu vou voltar com o texto e vou mostrar para vocês a tese delas. Se você quiser descobrir antes de mim, você lê, pensa e depois eu vou voltar para dizer para você, tá bom? Pausa o vídeo, dá uma olhada e localiza a tese dela aí. Vejam essa parte de baixo. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade. Ela transformou o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Quais os desafios para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, desse movimento migratório que está acontecendo no país? Ela transformou isso numa pergunta e ela respondeu, tá? Mas ela não respondeu com argumentos, ela respondeu com ideias. O que ela mostrou? As condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade
para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Ou seja, ela mostrou a ideia dela e adivinha o que ela desenvolveu dentro do texto. A questão dos desafios para o governo e para a sociedade. Um parágrafo para cada um. Se você quiser ler a redação dela completa, procura na internet A Imigração no Brasil, tá? É de Gabriela Araújo A.T.E. Leia a redação dela completa e você vai perceber que o desenvolvimento dela bate exatamente com as duas informações que ela apresentou na tese. Outro exemplo para vocês é sobre os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, tema de 2013, tá? Vamos lá. Manifesto da Segurança no Trânsito. Vamos lá. Com a crise de 1929 nos Estados Unidos, Roosevelt implementou a lei seca para minimizar os problemas e acidentes no trabalho. Agora, o governo federal implementou a lei seca com o intuito de reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Dentro desse contexto, há dois importantes fatores que devem ser levados em consideração: a redução nos acidentes de trânsito e o aumento na conscientização da população brasileira do que tange os riscos de se dirigir embriagado. Um minuto de pausa, releia, procure a tese dele e daqui a pouco continua o vídeo. A redução nos acidentes de trânsito e o aumento da conscientização da população brasileira no que tange os riscos de se dirigir embriagado. Adivinha quais foram as duas ideias que ele desenvolveu no texto? Um parágrafo para cada um. Ele falou na questão de como a implantação da lei seca ajudou a diminuir os acidentes e como isso também ajudou na conscientização, a criação da lei, a implantação da lei ajudou a conscientizar a população brasileira em relação aos riscos de dirigir embriagado, toda a questão de campanha e tudo mais. O texto dele foi todo norteado em cima do que ele apresentou na tese. Pensando na pergunta, ele deve ter se questionado: quais os principais efeitos da implantação da lei seca no Brasil? Então, assim, a partir disso, ele respondeu, ele veio dizer que, dentro desse contexto, há dois importantes fatores, e ele falou desses fatores, e ele desenvolveu isso no desenvolvimento, e ele norteou o texto dele baseado na tese. Gente, se vocês perceberem, as redações, elas têm estruturas muito simples. Está prometido uma aula completa para vocês de como montar uma redação. Vocês vão montar uma redação comigo. Mas antes disso, eu preciso apresentar outros elementos para construir uma boa redação. E se fosse vocês, não perderia o próximo vídeo, que é sobre tópico frasal. Você tem problema para constituir o seu parágrafo. Tópico frasal é a solução para os seus problemas. E adivinha quem é que vai te ajudar com isso? A professora aqui. Não percam, porque ele vai te ajudar muito a desenvolver todos os seus parágrafos. Porque se a gente for pensar, a tese é como se fosse o tópico frasal da redação inteira, tá? Ela que guia. E o tópico frasal é o que vai guiar a construção do seu parágrafo, tá? Não é difícil. Tese é uma coisa que faz parte do texto, que é importante na constituição do texto, e eu espero que tenha sido fácil para vocês conseguirem identificar e entender a função e a importância dela dentro do texto, tá? Eu espero que os exemplos tenham ajudado vocês, e a minha dica de hoje também. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal. O canal é inteligente, vai vir com novidades aí sim, principalmente o que tange a correção de redações. O nosso código de correção de redação deve ter passado por aqui em algum momento. E é isso, compartilhe o vídeo, ajude a divulgar o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.